muito obrigada pela sua audiência em casa, no trabalho. Hoje nós vamos apresentar um tema inédito, que é inteligência corporativa, oferecida em uma parceria com o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, IRICE, com o Progesa FIA, que é o núcleo da FIA de estudos para avançados em MBAs, em empreendedorismo, direito digital, sustentabilidade. O tema de hoje é um tema inédito que fará parte do curso de diplomacia corporativa. Para isso, esse webinar apresentará os principais focos que abordaremos na programação e a sua relevância nos negócios do comércio mundial. Se você não conhece a FIA, o meu nome é Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos curso de graduação em administração, também mestrado profissional em gestão de negócios, um portfólio completo de educação executiva em EAD, pós-graduação, pós-MBA. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram inovação e conhecimento para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, Empresas Mais, em parceria com o Estadão, lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Essa noite nós temos conosco o professor Sérgio, mestre em Direito Político e Econômico, MBA em Relações Internacionais, professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, palestrante emérito da Associação Diplomados da Escola Superior de Guerra de São Paulo, vinculada à Escola Superior de Guerra, ISG, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e graduação em Física pela Universidade de São Paulo. Diretor do Núcleo Superintendência da Polícia Técnico-Científica, cofundador e assessor jurídico da empresa CN Diagnósticos, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, focos atuais de estudo em filosofia política, geoestratégia, segurança internacional, geoeconomia e tecnologias. Inicia falando conosco o professor, advogado especialista em Direito Público pela Escola Superior de Advocacia, OAB São Paulo, o professor Ney Duarte, Política e Estratégia na Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra de São Paulo, ADESG, Recursos de Defesa pela Escola Superior de Guerra, professor de Direito Administrativo, delegado da Associação da Escola Superior de Guerra no Estado de São Paulo, formado no curso de Direito Internacional de Conflitos Armados pela Escola Superior de Guerra, ISG. Professor Ney Duarte inicia. No painel de controle de vocês têm o campo Q&A, vocês podem deixar a interação de vocês, a pergunta que mais tarde eu retorno, e aí então faço a mediação entre vocês e os palestrantes. Qualquer coisa que precisarem, estou por aqui. Uma boa noite a todos, um bom evento. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando dessa webinar, juntamente com a FIA. Eu hoje em dia ocupo o cargo de delegado da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que foi uma instituição criada em 1951, logo no final da Segunda Guerra Mundial, em que detectamos a necessidade de se estudar melhor, fazer o planejamento estratégico das Forças Armadas, e essa associação arrebanhou, além dos militares, também chamou ao seu corpo permanente civis, que agregaram seus conhecimentos específicos para o crescimento dessa Escola Superior de Guerra. E os egressos dessa Escola Superior de Guerra formaram uma associação, que é a ADESG, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra proporciona diversos cursos,
dentre os quais o curso de Estudos de Política e Estratégia, que eu vou apresentar para vocês agora no filmete, descrevendo um pouco o que é esse curso. Deixa eu só um minutinho, só, por favor. Esse é um filmete que nós fizemos para lançar agora o nosso curso de estudos de política e estratégia, que vai começar agora dia 22. Então, é um curso em que nós trazemos ao conhecimento dos estagiários, que são assim chamados os alunos, a forma de planejamento estratégico usado pela associação, pela Escola Superior de Guerra. Então, é uma forma muito inteligente de se planejar estrategicamente as condutas, a logística, as necessidades, e uma forma de você conhecer melhor o nosso país, conhecer o Brasil. Você vai ter acesso a viagens muito interessantes, quer dizer, uma coisa que a gente sempre fala, todo local que você vai, nos órgãos públicos, tem uma plaquinha escrito, é proibida a entrada, é lá que vocês vão entrar, o pessoal da ADESG entra, para conhecer como funciona internamente os corpos, as organizações militares e as instituições em geral, metrô, aeroporto, ITA, são viagens assim que formam uma visão da realidade brasileira. E vocês, então, tendo acesso a essas informações, podem colaborar com o crescimento do nosso país. Deixa eu só ver se já está... Doutor Ney, tô ouvindo, realmente tá travado na tela, na área de trabalho dela, né? Mas acho que o vídeo não está transmitindo. Bom, mas então o que eu gostaria de salientar com vocês é que, juntamente com recentemente, mês passado, nós fizemos um curso de inteligência corporativa lá na ADESG, e teve um sucesso muito grande. Nós tivemos a participação de pessoas assim, o grupo de estagiários foi um grupo bem seleto, e o que ensejou um sucesso muito grande para o curso. E... Não está conseguindo, Fabiane? Bom, não, professor, não consigo. Tá, então, o que aconteceu? Nós descobrimos uma necessidade, uma lacuna nos cursos em geral. A DESG já tem o seu curso de inteligência, mas nós fizemos uma adaptação a esse curso e foi mais reduzido, porque foi um curso especial e destinado exclusivamente para o mundo corporativo. E nós tivemos palestras com pessoas de conhecimento amplo, foi coordenado pelo comandante da Polícia Militar, responsável pela área de inteligência da Polícia Militar, então, quer dizer, o Coronel Castilho. Então, nós tivemos uma repercussão muito grande nesse curso. E isso ensejou a ideia de ministrarmos fazermos essa parceria com a FIA, para levarmos esses conhecimentos para os alunos da FIA que, assim, demonstram interesse. Logicamente, nós temos que fazer alguns acertos, né? Tem a necessidade de adaptação ao curso, tem que ser aprovado pela DESG Nacional, quer dizer, a entidade nacional da DESG, mas isso já está sendo encaminhado, quer dizer, os estudos estão sendo feitos, o projeto está sendo elaborado, e nós vamos ministrar, quer dizer, dependendo vamos chegar a essa condição, vamos ministrar o curso de inteligência especificamente para a área corporativa. E nesse curso que nós ministramos, nós conseguimos pensar alguns pontos de suma importância e que às vezes passa despercebido aos administradores das empresas, dos bancos, até mesmo dos órgãos públicos, que necessitam de uma segurança maior.
Coisas que nós detectamos, assim, quer dizer, foi ministrado uma palestra pelo coronel Montenegro, a quem reputo uma enorme capacidade, uma das cabeças mais brilhantes na área de inteligência aqui do Brasil, e ele mencionou alguns pontos que são de suma importância para a segurança das empresas. Ele, por exemplo, salientou a necessidade de se produzir um regulamento de segurança, promover campanha de conscientização da equipe, ou seja, você faz o regulamento e ministra esse curso à equipe, levando todos esses dados para que a equipe entenda do que se trata a segurança da empresa. Um detalhe, por exemplo, não concentrar informações em um só funcionário, forma de você fazer as ligações por internet, quer dizer, como se conversa, como se trocam as informações, os tipos de computador e de sistemas para limitar o acesso dos funcionários aos dados mais sigilosos, todas as relações com extra-empresa, todos os contratos que sejam feitos, você incluir cláusulas de confidencialidade nesses contratos com os prestadores de serviço, fornecer senhas pessoais e intransferíveis para o uso dos computadores e dos telefones. Um outro detalhe importante, envolver o menor número possível de empregados em ações estratégicas, para que esse conhecimento não seja pulverizado. Na hora de contratar, de formar a sua equipe, você fazer um trabalho de levantamento, de prospecção, saber com quem você está lidando. Ou seja, são detalhes do dia a dia da corporação que são mais bem explorados, logicamente, no curso, né? As dicas, as formas de como preservar os segredos, as informações sensíveis da empresa. Quer dizer, isso tudo tem que ser estudado, analisado, e é justamente isso que nós procuramos fazer nesse curso de inteligência, destinado especificamente à área corporativa. Então, dado o sucesso que nós tivemos nesse curso, nós vamos nos aproximar da FIA para incluir isso na grade do curso de inteligência da FIA. Penso que já gostaria de tentar apresentar esse filmete, justamente para mostrar o que é a DESG e de onde ela vem, e qual é a finalidade desse curso, mas, infelizmente, não estou conseguindo fazer a apresentação. Então... Posso tentar de novo, professor. Travou aqui meu computador, mas eu posso tentar de novo. Se for possível, Fabiane, eu ficaria grato. Não estamos conseguindo. Realmente não consigo. Ele pausa o meu compartilhamento. Que nós fizemos isso, baixamos do YouTube, tem essas incompatibilidades aí que fazem parte da informática, que é matéria que, para mim, é praticamente impossível de se entender, de se poder manusear. Então, eu sempre conto com a ajuda das pessoas que têm mais conhecimento nessa área. Mas, infelizmente, esse filmete vai estar à disposição dos interessados no nosso site, quer dizer, adesgsp.org.br. Tem lá uma abinha de cursos e lá tem tem esse filmete explicando como é a DESG e principalmente o que é o CEP. E agora, se vocês quiserem tomar conhecimento do curso em si, nós temos o link cursos, no plural, cursosadesgsp.com.br. Quer dizer, o cursos é .com e o nosso site é .org, adesgsp.org.br. Fico à disposição de vocês para conversarmos mais adiante sobre o curso em si e agradeço as portas que foram abertas aqui pela FIA, pela professora Cláudia, pela Fabiane, que nos recebeu aqui. Muito obrigado e nos vemos em breve, se Deus quiser.
Um abraço. Inicialmente, uma boa noite a todos. É um grande prazer estarmos juntos, né, para bater um papo, né? Hoje, né, o webinar é uma coisa curta, mas é uma oportunidade da gente apresentar alguns tópicos, dar uma ideia do que se trata esse tema, né, ao que o curso se propõe, esse módulo especificamente. Então, é uma grande honra estarmos aqui. Gostaria também, como o Dr. Ney já salientou, agradecer a organização da FIA, agradecer na pessoa da professora Cláudia, que fez toda a intermediação, né, para a viabilidade desse módulo e desse curso. Então, estaremos juntos. Né, aproveitando essa questão de curso, né, nós então estamos falando sobre questões da área pública, questões da área privada. Assim, isso que está sendo desenhado, né, com a FIA e essa tentativa de fazer essa conciliação, essa intermediação entre os órgãos, é uma coisa importantíssima, né, e é um marco no Brasil, né, porque isso no exterior é bastante comum, né, existe até uma teoria que é muito utilizada e é importante a gente mencionar, que seria da tripla hélice, né? Então, no contexto de inovações, de desenvolvimento do país, é fundamental essa tripla hélice. E o que é essa tripla hélice? É você ter uma conjunção, né, da força das entidades privadas, né? Então, as empresas, no outro polo, os entes públicos, né? Então, as organizações, as instituições públicas, as forças armadas, forças policiais, e, por outro lado, também a academia, né, as universidades. Então, quando você tem essa reunião dos três polos, nasce um núcleo de radiação de conhecimento e de impulsionamento às inovações, né? Então, isso que está acontecendo hoje e que vai acontecer, né, durante a formulação do curso, né, a apresentação do curso, e que muitas vezes tem sido feito na ADESG, isso é fundamental para o desenvolvimento do país, né? Então, é um prazer estarmos juntos. Deixa eu projetar aqui uma outra imagem para a gente debater alguns tópicos, né, introduzindo o tema. Deixa eu compartilhar a tela. Eu acho que conseguimos aqui. Então, para a gente começar a apresentar o tema, né, eu acho que é bastante profícuo, em vez da gente cair em teoria, tal, começar, de repente, pegar algum caso recente, alguma coisa que tenha acontecido, para a gente entender um pouco da importância da inteligência nas corporações, né? Que é tanto a importância da inteligência no âmbito público, na inteligência clássica, quanto também essa vertente da inteligência corporativa. E o que é esse mapa, né, que a gente colocou aqui para apresentar? Porque esse caso aconteceu há um mês atrás, nos Estados Unidos. Esse mapa aqui está mostrando a costa leste americana, e esse evento, que foi no dia 7 de abril do mês passado, o que aconteceu? Teve um ataque hacker, né, através daquilo que a gente chama de ransomware, né, sobre essa empresa, que é a Colonial Pipeline, né, que é uma empresa, é uma gigante americana de óleo, né, de petróleo, gás, e esse oleoduto é o maior dos Estados Unidos, com quase 8.000 quilômetros de extensão, vai desde o Texas até Nova York. E o que aconteceu nesse dia? Então, esses hackers, né, conseguiram tomar posse de uma identidade de uma dos funcionários e conseguiram hackear, entraram com esse ransomware, que basicamente o que é o ransomware? Eles raptam os dados e a empresa não pode utilizar. Então, subsequentemente a isso, o que aconteceu? Simplesmente toda a transmissão de combustível em toda essa parte fundamental dos Estados Unidos, né, uma transmissão de quase 100 milhões de galões por dia, né, de combustível através dos oleodutos, teve que ser interrompida nesse dia.
E aí, o que acontece? Foi instaurado um caos na região em que termos? Você teve uma disfunção de oferta e demanda, por quê? Você já não tinha oferta. Além disso, o que aconteceu? As pessoas começaram a correr aos postos para obter combustível, então você acaba impactando toda a parte econômica da empresa, né? E também de toda infraestrutura americana, né? Já que grande parte de todo o suprimento de combustível de toda essa região é feita através desse duto. E não apenas isso, os hackers, ainda em domínio das informações, ainda demandaram, né, uma quantidade em dinheiro, né, que foi em bitcoins. Eles demandaram como resgate 75 bitcoins, que daria em torno, naquele mês, em torno de 4,4 milhões de dólares de resgate. Né? E até, para nossa surpresa, foi consentido e a empresa pagou o resgate para esse grupo criminoso, né? Que foi apontado como Darknet, né? Um grupo que, inclusive, algumas informações dão conta de que esse grupo é instalado na Rússia, né? Então, a gente começa a entender o impacto que um ataque sobre uma empresa causa em toda uma região, subsequentemente com implicações geopolíticas, implicações militares e de inteligência, e são coisas que muitas vezes poderiam ser evitadas com uma ação mais efetiva de contra-inteligência. É óbvio que esse caso que eu estou apresentando, ele tem um foco maior em apresentar questões de contra-inteligência, mas a gente vai ver mais para frente, vai entender isso, que faz parte do âmbito geral, né, do estudo da inteligência. Né? Então, um caso, né, eu quis mostrar um caso usual, né, coisa recente, então coisas que aconteceu há um mês, e ocasionou impactos que até hoje ainda tem desdobramentos desse caso, então questões ainda diplomáticas, né? A Rússia nega que tenha tido alguma influência, a empresa está se recuperando dessa situação, então a gente pode ver como é importante ações de inteligência, né, e o conhecimento de inteligência no âmbito de cada empresa. Né? Então, isso é bastante interessante a gente analisar em casos práticos. Agora, basicamente, como é que esse tema foi introduzido? Né? Como que começou, como que foi o desenvolvimento desse conhecimento de inteligência no âmbito das corporações? Né? Então, nós vamos fazer rápido. É óbvio que nós não vamos entrar nos temas específicos da disciplina, e isso vai ser feito durante o curso, mas vamos, ao menos, apresentar alguma coisa, e agora, nesse momento, vamos apresentar alguma coisa da parte histórica. Né? Então, se voltarmos atrás, assim, o uso de ferramentas de inteligência, o uso de ações de inteligência é uma coisa milenar. Então, se formos analisar a história, então, desde Sun Tzu, né, ele orienta como você deve fazer espionagem, né, numa situação de competição, né, aí é mais voltada, né, a competição entre nações-estados, né, mas, então, assim, desde Sun Tzu que nós vemos isso, então, na Bíblia tem exemplos, né, então Moisés manda os espias irem olhar quando ele entrar na Terra Prometida, então ele manda os espias observar. Então, assim, ferramentas de inteligência sempre foram utilizadas na história. Agora, era de uma forma mais esparsa, né? Você faz ações de inteligência, mas ainda você não tinha uma doutrina bem construída e estabelecida, e até mesmo instituições voltadas à inteligência. Né? E isso emergiu com muita força após a Segunda Guerra. Né? Então, depois da Segunda Guerra, nós tivemos um impulsionamento muito forte, né, das doutrinas de inteligência e, subsequentemente, com criações das instituições públicas de inteligência, aquilo que a gente considera hoje em dia como a inteligência clássica. Né? Então, nesse contexto, que emerge com mais força
no Brasil, SNI, então tem a CIA, vamos dizer, a KGB. Então tem a sedimentação das instituições, né, sobre esse novo prisma, esse novo enfoque da doutrina de inteligência. Voltando aqui, só para a gente elucidar, né, eu citei Sun Tzu e Clausewitz, mais voltado para a inteligência. Mas esse âmbito, né, da inteligência tem muita conexão com a competição. Então, quando surge a necessidade de se ter inteligência? Basicamente, são em situações de competição, que pode ser em múltiplos âmbitos. Então, pode ser competição entre países, competição entre empresas, competição entre regiões, e assim sucessivamente. Aonde existe uma situação competitiva, emerge a necessidade de você ter informações, e as informações sedimentadas, aquilo que é tratadas, sedimentadas e preparadas, analisadas, naquilo que a gente chama de inteligência, né? Então, vários outros autores são importantes nesse contexto. Então, se pegar Maquiavel, Hobbes, então são sempre autores que eles vão na essência humana, né, da questão da competição, do conflito, né? Então, a inteligência ela nasce desse contexto, passa por esse período de formação mais estruturada, né, após a Segunda Guerra, e perto da década de 80, que já se começam a ter alguns autores que começam a entender, olha, nesse mundo que está globalizando, nesse início de globalização, né, ainda era um primórdio, né? A globalização forte veio depois da década de 90, mas assim, desde a década de 80 começou assim um fluxo comercial maior, e alguns autores começaram a detectar, olha, nós podemos usar alguns conhecimentos de inteligência, são bem sedimentadas no mundo estatal, nós podemos usar no âmbito empresarial, né? E os primeiros usos dessa doutrina de inteligência foi mais nessa questão do competitor intelligence, né? Quer dizer, na inteligência dos competidores. Quer dizer, nesse primórdio, você tinha o enfoque da inteligência era mais em você investigar, você entender o seu competidor, né? Então, era basicamente o olhar era no seu oponente comercial. Então, o que ele faz, quais são as capacidades dele, o que eu posso obter de informação que pode me beneficiar, né? Esse foi o começo. E depois teve novos e novos desenvolvimentos, né, que a gente passa por aquilo que está descrito aqui nesse gráfico concêntrico aqui, da inteligência competitiva, né, que já passa a ser um âmbito maior. Você não está só olhando para o seu competidor, né? Isso foi depois, ao longo dos anos, né, no desenvolvimento nas próximas décadas. Então, começou a ter um olhar mais expandido. Então, eu não vou olhar só no meu competidor, eu vou olhar a situação econômica geral, quais são os riscos da empresa, coisas mais relacionadas ao mercado, né? Tem gente que chama isso até de market intelligence, né? Quer dizer, inteligência de mercado, uma coisa mais ampla. E aí foram surgindo outras coisas, como business intelligence, uma coisa mais recente, quer dizer, usar ferramentas para você diagnosticar a sua empresa, né, em termos quantitativos. Então, essa somatória de informações, agora, de tudo que a gente construiu ao longo do tempo, quer dizer, a inteligência voltada ao seu competidor, a inteligência competitiva, business intelligence, e você somar todas essas informações, você vai ter um olhar maior que estaria na inteligência estratégica. E é nesse ponto que é realmente a inteligência corporativa maior, né? Que é a inteligência voltada para o planejamento estratégico maior, né? Então, a gente vê de onde surgiu o conceito e como ele foi estruturado, né? Então, basicamente é isso. E um termo que é bem utilizado hoje em dia é essa inteligência competitiva para a decisão estratégica. Então, naquele caso que a gente mostrou, o caso prático, nós falamos um pouco da vertente, como era necessário a empresa ser estruturada em contra-inteligência,
provavelmente o grupo que atuaria em contra-inteligência ia orientar melhor como deve ser gerenciada a parte de informática, as senhas, quais são os riscos que a empresa está correndo, o que não poderia ser feito, quais eram as ações contrárias para você bloquear essa inteligência adversária, né, que no caso era de um grupo criminoso, e assim sucessivamente. Agora, nesse âmbito, nós estamos falando de uma coisa maior, não é só questão de segurança, né? Você não está voltado só para olhar a segurança da empresa, quais são os riscos. Na verdade, você está buscando um assessoramento de informações para todo o gerenciamento decisório, né? Então, todos os rumos que a empresa vai tomar em termos de estratégia de mercado, estratégia de negócios, estratégia de gestão, vai ser tudo baseado, né, nessas informações estratégicas, né, que são obtidas através desse processo de inteligência, né? Então, é basicamente isso. E o que é importante a gente dizer? Que a inteligência ela pode ser utilizada em vários níveis. Então, aí nós estamos, né, no slide anterior, a gente mencionou a questão do uso estratégico. Então, quer dizer, é o nível máximo, é a gestão superior, né? É a última instância em termos de gestão em uma determinada instituição ou em um determinado sistema que você está analisando. Mas a inteligência pode ser utilizada no nível operacional e no nível tático, são níveis subsequentes. Agora, e a obtenção da informação, né, ela começa sempre do nível tático, né? Então, você vai obter informações esparsas, depois no nível operacional, e isso tudo vai chegar no nível estratégico para depois poder ser feita a decisão estratégica maior de uma empresa, né? Esse slide a gente usou da doutrina militar americana, mas ela pode ser utilizada também nas empresas e qualquer outro sistema que a gente analisar. E aí eu levanto esse tema que é interessante, que é assim, quando nós vamos tratar de inteligência, é importante você definir o sistema em que você vai utilizar a inteligência. Porque, como nós vimos, o processo de inteligência ele pode ser utilizado em diversos sistemas e subsistemas. Então, dependendo do sistema que você usa como base, você vai aplicar determinadas características da inteligência e elas são diferentes entre cada grupo. Então, eu separei alguns grupos só para a gente tomar como exemplo. Então, por exemplo, nós teríamos a inteligência clássica. A inteligência clássica, normalmente, do que nós estamos falando? Normalmente da inteligência militar, a inteligência de defesa, que é utilizado pelos países. Então, vamos pegar como exemplo qualquer situação de relações internacionais, de conflito entre países, da dinâmica geopolítica. Então, na relação entre dois países, ou uma relação maior no mundo, você vai utilizar o processo de inteligência para você adquirir vantagem competitiva em relação aos seus oponentes, que aí, no caso, são outros países, né? E assim sucessivamente. Inteligência policial, se a gente pegar um outro sistema aí, que é o sistema de polícia, né? A inteligência policial ela tem outras características, né? Que é diferente da inteligência clássica. Por quê? Porque os objetivos são diferentes, as ferramentas são diferentes. Na inteligência policial, qual é o âmbito de atuação? Na verdade, você vai utilizar ações de inteligência, o conhecimento de inteligência, para tentar, né, aplicar a lei, combater o crime, né? Então, a roupagem é diferente, a própria lei é diferente. Vamos dizer, a inteligência policial, ela vai ter um objetivo de gerar informações que possam ser utilizadas num processo judicial, por exemplo, né? Então, não basta você montar um sistema um sistema de inteligência, de arapongagem, de fazer investigação, sendo que você, de repente, não segue todos os fluxos das balizas legais, e isso depois vai impedir de você usar no processo judicial, né? Então, o foco é diferente, né?
Então, nós demos exemplo, então, a inteligência clássica, a inteligência policial, mas temos também, poderíamos pegar a inteligência corporativa. Nós estamos, então, pegando um outro sistema, né? E aí é um sistema, por exemplo, de dinâmica de mercado. Então, nós temos uma ou mais empresas disputando um mercado. Então, aí a ideia é você aplicar ferramentas de inteligência para definir o seu processo decisório e para te dar vantagens competitivas e, ao mesmo tempo, minimizar riscos, por exemplo, através de ações de contra-inteligência e outras, né? Então, o que é importante? Em primeiro plano, você definir o sistema e a doutrina de inteligência ela pode ser utilizada em diferentes subsistemas, que é isso que o mundo acadêmico tem estudado bastante, como se aplicar ações de inteligência em cada sistema diferente. E realmente a roupagem, a ação, o agente de inteligência, os métodos, as ferramentas são realmente diferentes, né? A baliza legal é diferente, a ética é diferente, eventualmente pode ser diferente, né? Porque num contexto de guerra, por exemplo, entre países, determinado padrão ético é demandado, de repente, na defesa de um país. Então, a sua ação de inteligência ela vai ter uma certa roupagem que é totalmente diferente, por exemplo, numa ética, numa competição entre duas empresas, né? Então, são algumas ideias iniciais aí em relação a essa questão de inteligência. Então, voltando, em qual termo que eu gostaria que vocês memorizassem, né? Que é assim, tendo competição, né? Você estando dentro de um sistema competitivo, você tendo agentes competidores, independente do sistema enfocado, emerge a necessidade de você utilizar ferramentas de inteligência, o processo de inteligência, e é esse processo de inteligência que vai gerar as informações para o processo decisório, que vai gerar a estratégia, né? E a estratégia, obviamente, vai impactar na competição, né? E assim sucessivamente. Lembrando que, né, principalmente os liberais, né, iam me cobrar agora, mas nem tudo é competição, muitas vezes você pode ter cooperação. Sim, eu sou mais para o lado realista, né? Eu sou no mundo das relações internacionais, eu sou muito baseado na teoria realista, né? Mearsheimer e vários outros doutrinadores, mas eventualmente a cooperação pode ser uma ferramenta positiva, qualquer seja o sistema, tanto estatal quanto corporativo, como muitas vezes, e é por isso que a inteligência é importante nisso, eventualmente algum dos agentes competidores eles podem propor cooperação como forma de benefício à sua ação estratégica, né? Então, isso tudo requer uma filosofia grande de raciocinar em cima, mas isso é muito corriqueiro. Quer dizer, muitas vezes nós vemos países defendendo o liberalismo econômico, né, em termos comerciais, mas é porque ele tem uma vantagem naquele âmbito, né? Então, na verdade, a visão interna dele é realista e ele se usa muitas vezes da cooperação para ter benefícios, né? Mas não sou um opositor, é apenas, vamos dizer, um insight para a gente pensar, né? Quando a cooperação ou a competição ela adquire proeminência, né? E não podemos nunca sermos frágeis nas ideias e estar suscetíveis, muitas vezes, de cair numa ideologia ou numa roupagem e acabar perdendo na competição, né? Então, isso tudo é importante nesse debate. Agora, o que seria o processo de inteligência, né? Basicamente, o processo de inteligência, você vai lá no mundo físico, né? Aqui chamado de ambiente operacional. Então, o que é o ambiente operacional? Depende do seu sistema. Então, se temos o sistema de países,
né, você está observando o ambiente operacional, seria a dinâmica das relações internacionais. Ou se você está pegando uma empresa, qual é o ambiente operacional? Você vai estar olhando para um ambiente de negócios, né? Então, qual é esse processo de inteligência? Então, você vai no ambiente operacional e vai coletar dados, né? Isso faz parte daquilo que a gente chama de ciclo de inteligência. Então, a primeira etapa do ciclo é a coleta de dados. E aí, então, você coletou, aí você vai ter aquilo que a gente chama de dados, né? Ainda está longe da inteligência, ainda não é inteligência, são meros dados. A partir dos dados que você vai obter de múltiplas fontes, né? E aí você vai fazer o processamento, né? Ou em português é mais utilizado como análise. Então, você vai analisar esses dados e aí, depois do tratamento, então, dos dados, você vai ter aquilo que a gente chama de informação. E depois, o conjunto de informações, sendo feita toda a análise e divulgação, tal, você vai gerar aquilo que a gente chama de inteligência, que é o ápice do sistema. Então, depois que todos os dados foram tratados, foi gerada informação dentro de um contexto analisado, todo esse processo gera aquilo que a gente chama de inteligência, né, que é um processo bastante complexo, dependendo do subsistema, tem as suas peculiaridades, tem os seus graus de sigilo, tem os seus graus de inferência. Então, mas basicamente, assim, se tomarmos como um tema amplo, dá para a gente se basear dessa forma, né, o processo de inteligência. Agora, a gente falou que o ambiente operacional ele tem vários sinais, né? E agora eu peguei da inteligência clássica, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, nós temos o ambiente operacional e você tem diversos tipos de fontes nesse ambiente operacional, né, no mundo externo, e esses diferentes fontes são tudo fontes de inteligência, né? Então, se pegarmos, por exemplo, a estruturação americana de inteligência, cada órgão é responsável por cuidar de uma determinada fonte. Quais seriam as fontes? A gente dá como exemplo. Então, a primeira fonte aqui citada seria as fontes abertas, né? Fontes abertas é aquilo que a gente está acostumado, quer dizer, você não tem limitação de acesso a dados, né? Não existe aquilo que a gente chama em inteligência de dados negados, né? Você não tem que fazer uma operação de inteligência para capturar dados. Aí, nesse caso, então, essa inteligência de fontes abertas, basicamente, você vai aonde? Você pode ir em redes sociais, em encontros científicos, em publicações, revistas, publicações científicas, reuniões de debate, e assim sucessivamente. São fontes abertas. A pessoa consegue ir lá e obter informação. Mas existem inúmeras outras, né? Human Intelligence, né? Quer dizer, inteligência humana, que é aquela inteligência que é mais glamourizada nos filmes, né? Tal. Então, tem o agente secreto, tal. Basicamente, está aí nesse contexto de inteligência humana, que você vai ter o quê? Aí, espionagem, os agentes de inteligência, quando são externos em outros países, capturando informações, mas não só, né? Aí, presos podem fornecer informações, debriefing de agentes internos também. Então, tudo isso está dentro desse âmbito de inteligência humana, que, no caso americano, é a CIA que faz. Agora, tem inúmeros outros. Tem a inteligência de medidas e assinaturas de inteligência. Então, por exemplo, mísseis ou explosões que deixam algum rastro, aquelas assinaturas de inteligência são analisadas por um determinado órgão, né? Que nos Estados Unidos é o DIA. Agora, tem a inteligência de sinais, essa é importantíssima, né? Requer muita tecnologia, que basicamente é aquela inteligência que vai atuar na comunicação de dados, então texto e voz, né? Então, desde o WhatsApp, comunicação telefônica e assim sucessivamente, e dados também de outras metodologias, que no caso americano seria a NSA, que trata esses dados. Ou até mesmo a inteligência de imageamento, né? Ou, né, de geoespacial, inteligência geoespacial, né? A inteligência de imagem é uma dos capítulos da inteligência geoespacial.
Então, basicamente, a inteligência é obtida através de satélites, fotografias aéreas, né? Então, a gente vê... por que a gente apresentou esse slide? Só para a gente analisar que, dependendo do sistema que você analisa, você tem diferentes fontes de inteligência e todas as fontes que geram inteligência são importantes de serem analisadas. No caso americano, a gente vê que da inteligência de Estado americana, eles têm uma agência para cada tipo de sinal, né? No nosso caso brasileiro, a ABIN ela analisa todos os sinais e ela faz tanto a inteligência interna quanto a inteligência externa. Toda essa estrutura de órgãos nacionais, então, qual é a relação da ABIN, como é configurado o SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, né? Isso tudo vai ser apresentado no curso para vocês, por instrutores devidamente, né, com cabedal de conhecimento próprio sobre isso, e é importante que se conheça como funciona o SISBIN, né? Quais são os subsistemas? Então, tem lá um subsistema de segurança pública, um subsistema de inteligência de defesa, que aí com foco nas Forças Armadas. Então, qual órgão que cuida de cada um? Como é feito essa dinâmica de informações? Isso tudo vai ser discutido no tema, mas é para a gente termos um contato geral com esse tema. Agora, uma outra coisa que é importante, né, que aí tem em relação à estratégia, né? Então, você tem todo um processo de inteligência para você gerar uma estratégia. E por que isso é importante? Por exemplo, né, não adianta nem você, por exemplo, sair atrás de um objetivo imediato, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo no médio prazo ou ao final não te dá a vitória naquilo, né? Então, você precisa ter uma estratégia bem estabelecida, porque não adianta você mesmo que você seja muito preparada para atuar em determinada área, não necessariamente aquele foco único vai te dar uma vitória final, né? E muitas vezes você pode ganhar uma batalha, né, mas perder a guerra, né? Até uma máxima, né? Muitas vezes ganhar uma batalha não é vencer a guerra inteira. E aí, por isso, emerge muito a necessidade da estratégia. Até separei essa frase do Hart, né, que a estratégia tem o seu propósito, né, que é reduzir o nível de batalha às menores proporções possíveis, né? Quanto menos batalha, melhor. Se você tiver um caminho mais fácil para chegar no objetivo maior, muitas vezes esse é o caminho melhor, né? E isso desde Sun Tzu, né, que é bem propalado na doutrina, e toda a doutrina militar, passando por Clausewitz, né? Isso é bem estabelecido. Isso serve para todos os sistemas que a gente citou. E aqui eu dei um exemplo, né, que é, por exemplo, a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos, uma potência mundial já na época, muito mais forte, e mesmo com potencial de vencer qualquer guerra direta, independente de ter vencido batalhas específicas, isso não deu a vitória para os Estados Unidos. É óbvio que vai ter debate, né? Vão falar, tem um debate doutrinário, se venceu ou não venceu, mas assim, o próprio povo americano, né, a opinião pública acabou ficando contrária, né? E a gente vê outras informações, outras dinâmicas de inteligência envolvida nisso tudo, mas a gente vê que muitas vezes não adianta ter a força e nem vencer uma batalha específica, você tem que enxergar algo maior em termos estratégicos, né? E para a gente só falar mais uma coisa aí desse mundo globalizado e das dificuldades que as próprias empresas podem encontrar, né? O mundo atual, mesmo em se tratando de conflitos, né? O que tem uma predominância de conflitos não é mais aquele conflito interestatal entre dois exércitos, né? É muito comum aquilo que a gente chama de guerras híbridas, né? Ou está dentro também do capítulo, tem conexão com as guerras irregulares, né? Guerras híbridas também incluem as guerras irregulares junto, mas basicamente
Por que eu acho isso importante? São conhecimentos que dependendo do nível da empresa, inclusive, principalmente se for uma empresa que atua internacionalmente, atua no comércio internacional, é uma empresa muito grande, ela tem que ter esses conhecimentos, tem que ter conhecimento geopolítico, tem que ter conhecimento de política internacional, tem que ter conhecimento de inteligência, compreender quais são os tipos de batalha, de guerra. Então, nesse caso das guerras híbridas, você tem uma mistura, né, de guerras irregulares, que incluem, então, guerra de guerrilha, tropa convencional, mas não só isso, guerra eletrônica, cyber war, guerra informacional, e assim sucessivamente, né? Então, isso tudo, dentro desse contexto, muitas vezes pode ser utilizado uma empresa, um ataque, vamos dizer que, eventualmente, o intuito de um grupo inimigo, ou até de uma nação inimiga, é enfraquecer determinado Estado. Eventualmente, o ataque desse país ou desse grupo pode ser em relação a uma empresa, né? Então, o foco primordial pode ser a empresa, porque muitas vezes o país depende daquela empresa, né? Existem países em que existem algumas empresas que praticamente elas têm um monopólio muito grande do mercado, até em termos de proporção do PIB, né? Então, são empresas muito grandes. Então, se uma empresa dessa sofre um ataque, é um ataque geopolítico também, né? Então, tudo isso é importante, né, no contexto empresarial, né, se ter uma noção geral do que acontece no mundo e como é articulado todas essas coisas. E é possível, através do estudo de inteligência, de estratégia, você estabelecer métodos de defesa contra esse tipo de ação inimiga. E para a própria empresa, né, voltando na questão da empresa, né, a gente sabe que cada empresa ela tem um ciclo de vantagem competitiva, né? Então, vamos dizer, uma empresa faz uma invenção ou é um dos primeiros a entrar naquele mercado, então, de repente, ela adquire uma vantagem competitiva. Agora, essa vantagem competitiva, ao longo do tempo, ela cai e novos competidores entram com outras vantagens. Então, qual seria o foco da inteligência, né? Através do sistema, através de uma ação de inteligência, você gerar informações estratégicas que te permitam minimizar essa perda de competitividade, né, de vantagem competitiva de longo período, né? Então, a ideia é, através da inteligência estratégica, você defender a sua empresa e adaptando a estratégia de negócios para se manter na dianteira, né? Então, basicamente, é importante isso aí no mundo comercial. E, então, para a gente finalizar, né, gostaria de deixar essa mensagem, né, de alguns focos, né, no mundo corporativo, né, da inteligência corporativa, para você ter uma ação estratégica boa. Então, quais seriam esses focos? Conhecer os seus diferenciais, conhecer as percepções e as posições do seu competidor e saber como você se posicionar para vencer nesse contexto, né? Então, e aí a gente vê, lendo a frase do Sun Tzu, né, milhares de anos atrás, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece, mas não conhece, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, a gente vê isso. Eu peguei essas diretrizes de uma doutrina atual de inteligência corporativa e de inteligência estratégica. E se a gente remeter ao que diz Sun Tzu, é basicamente esse contexto, né? Então, a mensagem que a gente deixa é sobre a importância da inteligência corporativa, né, como modalidade de vantagem competitiva, de posicionamento no mercado, né, ao mesmo tempo que, para isso, é importante que conheçamos como funciona realmente a inteligência tradicional, como nasceu os conhecimentos de inteligência e assim sucessivamente. E, basicamente, esse será o fulcro
do curso, né, desse módulo, que é discutir esses temas da área pública, discutir esses temas da área corporativa, da área privada, discutir os temas acadêmicos, e aí a gente volta para a questão do trilema aí, né? Da hélice, da tripla hélice, né? Fundamental para o país, que é juntar as corporações, as unidades públicas e a academia. Então, era basicamente isso que a gente queria apresentar como aí uma forma de introduzir ao tema. E eu passo a palavra, então, de volta à nossa caríssima Fabiane. Temas de guerra no mundo corporativo me encantam. Muito bom. Qual é a importância básica, o César pergunta, entre a comunicação na inteligência de Estado e a inteligência corporativa? Uma boa sintonia entre empresa e o setor público fará diferença na tomada de decisão no setor da sua empresa? Deixa eu abrir o microfone. Está aberto, né? O microfone. Não, sem dúvida nenhuma. Essa pergunta vai direto na veia do problema. Sem dúvida nenhuma, é importantíssimo tanto para as empresas quanto para o setor público também, né? Então, essa interação ela é extremamente necessária, né, para ambos os polos e para o país como um todo, né, para avançar em todas as suas dinâmicas. Aliás, essa é uma das questões que é muito tratada na área pública, que é a limitação de comunicação interinstitucional, né? Que muitas vezes isso é um impedimento, né, para um melhor sistema de inteligência no país, né? Então, você não consegue ter uma inteligência altamente eficiente se as instituições públicas não conversam entre si, né? Então, a inteligência da Polícia Federal tem que conversar com a inteligência do Exército, tem que conversar, né, e assim sucessivamente, e junto com as inteligências das empresas, sem dúvida nenhuma. Outra pergunta: no mundo globalizado e em meio à pandemia, a inteligência corporativa seria uma ferramenta para antecipar o planejamento estratégico empresarial frente à economia mundial? Sem dúvida nenhuma, né? Aliás, eu acho que não poderia ter um momento mais propício para que as empresas estabeleçam o seu sistema de inteligência, gerando um planejamento estratégico mais eficiente, sem dúvida nenhuma. Certo, professor. Então, chegamos ao fim. Se o pessoal quiser continuar esse debate, então, no link tem no chat tem o link para o curso de Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo. Peço desculpas, professor Neia, que o meu compartilhamento ele ficou interrompido, mas eu vi também que ele mandou o link do vídeo que queria passar aqui no chat para vocês. Da minha parte, agradeço. Esse evento ele foi gravado e vai ser disponibilizado em, no máximo, uma semana lá no nosso canal FIA Business School. Se inscreva, ative as notificações, que assim que o vídeo for postado, você ficará sabendo e poderá reviver este tema. Mais alguma consideração, professor? Nada, é só mais uma vez agradecer a organização da FIA, né, nos colocarmos à disposição e realmente enfatizar isso, que realmente é um marco e é importante essa atuação da FIA por causa dessa interação entre os três âmbitos, né? Então, é um pontapé inicial para o país avançar em novos voos aí altaneiros. Tá certo, uma boa noite a todos, então. Fabiane, obrigada, professor Ney. Só um detalhe, eu não estou conseguindo acionar aqui a minha câmera, parece que o host não está, parou, então eu estou, enquanto o Sérgio estava fazendo a apresentação dele, eu estava aqui atento e tentando abrir, não conseguia. Talvez tenha aparecido agora para o senhor. Agora sim, consegui. agora deu, tá bom. Então, eu também quero agradecer à FIA essa disponibilidade, parabenizar o Sérgio por essa aula que ele brilhantemente ministra, é uma capacidade, e agradecer a você, Fabiane, pela tentativa aí de disponibilizar o nosso filmete, que já foi apresentado, está aqui no chat,
Então, as Sim. pessoas que estejam presentes, se tiverem disponibilidade, por favor, acessem para conhecer um pouquinho mais a DESG. Vai ser um prazer ter vocês e a gente trabalhar junto nesse sonho de realizar um curso junto com a FIA. Fabi, Agradeço. Fabi, se você puder também colocar minha câmera, eu sei que... Por gentileza. Sim. Tente agora. Agora foi. Assim. Também gostaria de fazer meu agradecimento. É uma honra ter aqui o Ney Duarte, o Sérgio Nunes, né? Para variar, mais uma vez, é um pioneirismo, né? Com essa parceria com a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e a FIA, trazer esse tema que sempre foi um tema tabu no Brasil, sendo que o próprio professor Sérgio falou, no mundo internacional ele é muito bem difundido, trabalhado, e de uma forma pioneira a gente está trazendo com uma honra, com a participação e a parceria da ADESG de São Paulo, e, mais uma vez, a visão totalmente de negócios empresarial da FIA, né? Então, só para salientar, esse tema será parte da nossa programação da próxima turma do curso de Diplomacia Empreendedorismo Corporativo e a exploração e o desenvolvimento do tema inteligência corporativa de forma pioneira, né? Um agradecimento também à Fabiane, marketing da FIA, que sempre nos apoia de uma forma extremamente profissional. Professora, chegou uma última pergunta aqui e está todo mundo conectado, ninguém se desconectou, eu acho que a gente pode fazer. A inteligência pública e a inteligência corporativa estão se preparando para os aspectos como Deep Web, ataques a hackers e web terrorismo? Ótima pergunta. Vamos mais responder? Uma vez. Assim, é óbvio que assim, o país está começando, né? Ainda precisa avançar muito nisso, mas o que é mais importante é que a ideia está plantada. Então, quer dizer, o país precisa avançar muito, mas pelo menos os focos de doutrina, quem trabalha com esse tema tem ciência dos problemas, das limitações e como atuar. E, aos poucos, chegaremos lá. Mas é fundamental, realmente, né? Inclusive, assim, existem múltiplas previsões de ter agora uma pandemia de cyberataques, né? Que já tem sido, mas a tendência é aumentar. Tal. Então, é importantíssimo que o país se prepare para isso. Agora, cabeças não faltam, agora a questão de se aplicar isso e ter, vamos dizer, um ancoro, um ancoro público do legislativo e sucessivamente assim. Então, nós vamos chegar lá, aos poucos. Certo, respondemos o Bruno. Obrigada à coordenadora Cláudia Galaverna por ter trazido esse tema inédito para a gente. Aproveitem e inscrevam-se no curso. E a gente se vê nas redes da FIA. Qualquer dúvida, você pode acessar ainda, me procurar em eventos@fia.com.br. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Parabéns, parabéns.